Recentemente, a gente tem visto um aumento no número de vagas remotas postadas pelo mundo, principalmente na área de tecnologia. Isso inclui também as áreas relacionadas a dados. Então, nesse vídeo eu vou te contar o que está acontecendo no mercado mundial e, além disso, onde você pode encontrar essas vagas, em que páginas que elas estão disponíveis e algumas dicas que vão te trazer um diferencial na hora de aplicar para elas. Então, fica ligado nesse vídeo, já se inscreva no canal se tiver chegado agora e, além disso, já está comprovado que eu estou sofrendo um shadow ban, então se você já tiver inscrito, clique no sininho aí que isso ajuda bastante o canal, porque muita gente já comentou aqui que não tá recebendo os vídeos na hora que eu posto. Basta você olhar o número de views que a gente tava tendo aí 7, 8 vídeos para trás e a quantidade que caiu para agora. Sem enrolação, então, o que está acontecendo no mercado global? Basicamente, duas coisas em paralelo que estão causando esse fenômeno. O primeiro deles foi a pandemia. Então, com a pandemia, como você já está cansado de saber, isso fez com que as empresas fossem forçadas a se adaptarem melhor com o ambiente remoto. Muitas delas voltaram atrás, perceberam que a eficiência da empresa não funcionou tão bem, outras perceberam que a coisa funcionou muito bem, muito melhor do que elas imaginavam, e aí entra o segundo motivo, que está conectado com esse de certa forma, e também com a decisão dessas empresas, que é basicamente o custo laboral em países ricos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compara uma vaga de analista de dados, cientista de dados, programador, qualquer vaga dessas relacionadas à tecnologia, principalmente em cidades mais caras como Nova York, São Francisco, que é onde fica o Vale do Silício, inclusive, onde várias empresas estão. A gente percebe que existe uma discrepância muito grande entre a mesma vaga postada em uma dessas cidades e uma vaga, por exemplo, postada na Índia, por exemplo. Então, se a gente compara esse custo, as empresas perceberam, porque elas foram forçadas a contratarem pessoas remotamente, porque as empresas, em muitos casos, não podiam nem levar o pessoal para o escritório. E aí o que aconteceu é, elas perceberam que a eficiência ou caiu muito pouco, ou até melhorou em alguns casos. Eu vejo muitos de vocês comentando aí que a empresa de vocês melhorou a eficiência, soube como trabalhar com pessoas remotas, e muita gente estava mais satisfeita também trabalhando nessas empresas. E aí eles perceberam que eles poderiam baixar o custo. Então, a gente já percebe que lá para o mercado americano, por exemplo, para a empresa que está lá e consegue trabalhar com funcionários de fora, vale muito mais a pena contratar uma pessoa de fora se a gente considera somente o custo. Eu sei que existem outras variáveis, como, por exemplo, a qualidade do profissional, mas até nessa parte, a gente já percebeu que os países estão ficando cada vez mais competitivos nesse nível, porque quando a gente posta uma vaga somente em um mercado, por exemplo, somente ali em Nova York, a gente está limitando bastante a quantidade de profissionais. Obviamente, se você posta essa vaga para o mundo inteiro, você tem uma chance maior de encontrar profissionais mais baratos e profissionais melhores também, porque o número absoluto de profissionais é maior, então basta você fazer um filtro melhor para essa vaga. Então, sabendo desse fator que está acontecendo, a gente sabe muito bem que o mercado brasileiro ele é mais barato. O profissional ganha menos no Brasil do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí eu falei Estados Unidos, mas são vários outros países. Se a gente pega Canadá, vários países da Europa, o salário, o custo hora de um profissional, um analista de dados, por exemplo, é mais caro do que no Brasil, por exemplo. E a gente tinha muito essa impressão antes de contratar profissionais na Índia, por exemplo. A Índia é muito conhecida por ter esse tipo de profissional, porque a Índia investiu bastante em tecnologia, em formar bons profissionais, inclusive mandando esses profissionais para os Estados Unidos em muitos casos. Mas o que acontece é, isso acabou virando um fenômeno global, porque ao postar essas vagas de forma remota e considerando as plataformas que existem hoje no mercado, fica muito mais fácil um profissional brasileiro que domina o inglês, que domina aquelas ferramentas que são quase que universais para os analistas de dados. Eu falo muito delas aqui no livro. Inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre o livro nesse vídeo, porque aqui a gente tem quase que uma unidade dedicada a isso, a você que está buscando o seu primeiro emprego, como que você pode buscar da melhor forma possível. Mas voltando ao tema, sabendo disso, então, onde que essas vagas estão disponíveis? Que é essa segunda parte do vídeo aqui. Primeiramente, vamos falar de algumas plataformas que são dedicadas a esse tipo de trabalho. Então, eu vou listá-las aqui, a gente vai passar rapidamente por elas, você vai ver algumas empresas que elas cobrem, inclusive, que tem elas como clientes, mas eu não vou me aprofundar no processo aqui de criar uma conta, nem nada disso. Entra aí, você vai ter uma lista de empresas. Minha recomendação é que você abra cada uma delas, se cadastre, veja se é para você, veja se acha alguma vaga aí que faça sentido, até mesmo porque uma das dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo é como que você pode aplicar para o maior número de vagas possível para o momento que você tá. Então vamos lá, a primeira delas é a Flex Jobs, então aqui basicamente você vê que eles são bem conhecidos na mídia americana principalmente.
E aí, algumas das empresas que eles têm como clientes. Então, a Zillow é gigante, um unicórnio dos Estados Unidos na parte imobiliária. Você tem a Netflix, que eu não preciso nem apresentar. Tem várias outras empresas aqui que são muito conhecidas, desde o mercado de micromobility, na parte de e-commerce, a Amazon aqui é gigante também, DoorDash. Então, você tem várias empresas que são muito grandes mesmo, que tem essa empresa aqui, tem a FlexJobs como cliente. Então, imagine aí, ó, estão falando que eles são o melhor site, o número 1 para trabalhos remotos. E aí você tem vários reviews. Vale a pena você dar uma olhada e comparar também com as outras. Você não tem nada a perder. Geralmente essas plataformas são grátis. Você vai ter até alguns modelos ali que você tem que pagar, mas nesse caso que eu estou te mostrando, vai ser tudo de graça. A segunda plataforma é remotejobs.io. Então aqui a mesma ideia, você tem aí, inclusive as mesmas empresas aqui postando vagas, talvez eles estejam até competindo aqui diretamente para a mesma vaga, por isso mesmo vale a pena você dar uma olhada em cada uma delas. O processo também, aqui Get Started é muito simples, você começa o processo com eles, faz seu cadastro, explica o que você está buscando e eles já começam a filtrar as vagas para você. Então essas empresas fazem um trabalho que é relativamente simples na teoria, mas se você parar para pensar na quantidade de vagas, a quantidade de especialidade que existe no mundo de hoje, existe uma certa complexidade aí. Então, basicamente, o usuário, ele se cadastra aqui, faz um filtro do que essa pessoa está buscando para o próximo passo profissional. Enquanto isso, essas empresas clientes alimentam os bancos de dados aqui, dessa remotejobs.io, por exemplo, e aí eles fazem o match do seu perfil com as vagas que estão disponíveis. Então, muito importante você preencher isso daqui da forma mais exata e estratégica possível. A terceira ferramenta é a Well-Found. Então, aqui, mesma ideia. Não vou entrar em detalhes, mas aqui você tem a quantidade de tech jobs, então, que estão disponíveis e tudo mais. E aí você vai ver as vantagens e desvantagens de cada uma dessas plataformas. Elas funcionam de formas similares, então entre em cada uma, dá uma olhada, vê as vagas disponíveis. Próxima, We Work Remotely. Também bastante conhecida globalmente, você vê que a Amazon está aqui de novo, GitHub está aqui de novo também, e aqui eles já mostram algumas vagas que estão disponíveis. Próxima ferramenta, Turing, então a mesma ideia, então aqui você tem inclusive segmentação baseada nas suas habilidades, você vai lá, seleciona sua habilidade, Python, por exemplo, React, aí você aplica para os trabalhos que estão relacionados a isso. Então, esse tipo de filtro talvez funcione de uma forma diferente de uma para outra, mas é tudo a mesma ideia. E aí, a última delas, super conhecida, provavelmente, talvez ela seja a maior delas se a gente pensa num contexto mais geral, não somente na área de tecnologia, não somente remoto, mas é o Indeed. Então, o Indeed é como se fosse um vagas.com, só que internacional. E aí basta você buscar exatamente o tipo de vaga, especificar que é remoto, e aí você vai ter uma lista de vagas de analista de dados aqui nesse caso, remoto. E aí, aqui também você vai ter a possibilidade de aplicar diretamente utilizando essa ferramenta. E falando dessa estratégia de busca, esse próximo site é onde a gente tem a maior parte das vagas disponíveis. Então, se a gente entra aí no LinkedIn e faz uma busca específica de Remote Jobs Data Analyst, por exemplo, que é o mesmo exemplo lá do outro, a gente vai ter uma busca. O LinkedIn, para quem não sabe, ele busca não só pessoas, mas ele busca jobs, ele busca posts específicos, empresas, grupos. Então são vários grupos de busca que você pode utilizar aqui. Uma forma de entender isso melhor é a forma que a gente usa o Google. Então no Google você pode buscar imagem, pode buscar vídeo, pode buscar texto, páginas. Então aqui é mais ou menos isso. Então se você seleciona aqui, ó, jobs, ele vai filtrar somente trabalhos para isso que você buscou. Então aqui, ó, a gente já tem algumas vagas, nesse caso aqui, remote, que até fui específico sobre isso, full time. E muitos deles você vai ver salários, você vai conseguir ter acesso a isso. E uma coisa importante, em muitas empresas você vai ter também acesso a salário. No meu caso aqui, como eu estou na Espanha, ele já automaticamente colocou Espanha como localização da vaga. Não que seja, continua sendo remota, mas a empresa está na Espanha. E aí no caso aqui eu tirei. E aí você percebe que ele até faz uma busca, um filtro aí de vagas que estão mais próximas a mim. Mas ele pelo menos tira esse filtro e aí você tem mais um espaço maior aí para aplicar. Então você tem várias vagas, tem acesso também a salários, ao que essas vagas estão buscando e consegue fazer um filtro cada vez mais específico aqui. Então aqui, por exemplo, você pode ver que nessa parte de cima, quando foi postado, esse aqui é interessante para você ser um dos primeiros a aplicar, ou o contrário, depende da sua estratégia, você olhar uma vaga que está postada há muito tempo e não conseguiu achar o profissional, talvez seja uma boa oportunidade também. Eu te recomendo fazer de tudo. Então, até inclusive, considerando que você vai fazer filtros diferentes aqui, ó, de experiência, nível de experiência,
tipo de empresa, aqui já está filtrando a empresa mesmo, se é remoto ou não. Então aqui, como a gente já colocou esse remoto, provavelmente a maior parte já vai estar remoto, mas eu te recomendo usar filtro assim, porque fica mais exato. Sabendo disso, o que você pode fazer para aumentar a sua chance de acerto? Vamos lá, primeira coisa aqui, que não é tão óbvia assim, porque as pessoas talvez tenham um pouco de vergonha, tenham um pouco, porque não sabem mesmo que isso funciona, é você entrar em contato com pessoas que trabalham naquela indústria ou naquela empresa específica. Eu vou te contar por quê aqui. Primeiro, as pessoas, elas são mais abertas do que você imagina. Isso acontece comigo o tempo todo, é óbvio que assim, eu não consigo responder tudo que chega, que a gente tem muita propaganda que chega, se você tem LinkedIn, você deve saber disso, chega muita propaganda, chega muita gente entrando em contato mesmo, assim, de forma genuína, tentando criar uma conexão. Nem sempre a gente consegue responder todo mundo e nem sempre a pessoa que você tá mandando uma mensagem vai te responder. Mas olha que legal, as pessoas têm entrado em contato comigo, eu tento responder sempre que possível, e eu também já entrei em contato com muita gente pedindo ajuda, tentando criar uma conexão mesmo, de verdade com a pessoa, e muita gente foi aberta. Eu sei que não é a maior parte delas, porque como eu comentei, as pessoas recebem requests o tempo todo de conexão, de entrar em contato, de tentar vender alguma coisa, e assim vai. E até na empresa que eu tô mesmo, como a gente tem a parte de vendas muito forte, como eu comentei até no vídeo passado, a gente utiliza o LinkedIn como uma das principais fontes aí de aquisição de leads, um canal de aquisição. O LinkedIn, ele é muito bom porque ele é específico, você filtra o que você quer. No nosso caso, agente imobiliário. Então a gente filtra ali os agentes imobiliários, agências imobiliárias e manda a mensagem, faz um pitch ali para essa pessoa de uma forma estratégica, testa coisas diferentes, existem ferramentas aí que te ajudam a escalar isso, mas vamos lá, não vou entrar em detalhes aqui, mas olha que bacana, inclusive falando em LinkedIn, eu recebi uma mensagem faz 2 dias desse inscrito do canal, olha o que ele me mandou. Olá Danilo, sigo seu canal há 1 ano e meio e as dicas têm sido super úteis, recentemente resolvi experimentar o Ultrafoco e já tô tomando há 2 semanas todas as manhãs, e olha, tá mudando a minha vida para melhor. Mesmo com um trabalho puxado, tô conseguindo estudar novas ferramentas e decidi me aprofundar em Machine Learning recentemente. Além disso, sinto que minhas análises ficaram mais criativas. Muito obrigado por todo o conteúdo que você compartilha. Galera, muito obrigado. É por isso, assim, eu comecei esse canal, comecei também o Ultrafoco sem pensar demais em quantas pessoas vão entrar no canal aqui, vão assistir isso aqui ou vão comprar esse produto, mas quando a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, mesmo que seja um pouquinho mesmo aí, com algum conteúdo que eu criei ou com Ultrafoco mesmo, isso muda o meu dia, isso faz meu dia e me dá muito mais energia para voltar aqui, postar mais conteúdo, independente aí de shadow banning, independente do que tá acontecendo aqui na rede, eu faço isso aqui realmente por amor, isso aqui também. Então, muito obrigado aí por ter enviado essa mensagem, você fez o meu dia. Voltando aqui então, olha aí, tá um exemplo de uma pessoa que entrou em contato comigo, não sei se estava esperando ou não uma resposta, eu respondi, assim como eu respondo vários inscritos que entram em contato comigo pelo LinkedIn, em outras redes também, mas fica aí esse aprendizado. A gente acha às vezes que a pessoa não vai responder e não manda mensagem, não pede ajuda. E aí esse é o primeiro motivo, ou seja, a conversão ela é mais alta do que você imagina, porque a gente imagina geralmente, a gente é bem pessimista nessas coisas, pelo menos eu era antes, que as pessoas não vão responder. A maior parte não responde, mas a conversão ela tende a ser mais alta do que 0%. Se você mandar para 100 pessoas ali, cara, pelo menos 1, 2, 5, talvez 10 vão responder. Depende da sua forma, depende do que você está falando, depende das pessoas. É claro que tem várias variáveis aí. Te recomendo fazer isso o mais rápido possível. Começar a se conectar com as pessoas. E aí o que acontece? Esse aqui é o primeiro ponto. As pessoas são mais abertas do que a gente imagina. E o segundo ponto é que as empresas, principalmente de tecnologia, elas têm, em muitos casos, todas que eu trabalhei até hoje, em algum momento, pelo menos, elas tiveram algum tipo de incentivo por referral. Então, assim, se você recomenda alguma pessoa para trabalhar naquela empresa, você recebe dinheiro mesmo. Eu já vi empresa pagando $6.000 por um único referral. Ou seja, você traz ali, você indica uma pessoa para o RH daquela empresa, para o time de recrutamento, e eles vão lá e contratam aquela pessoa, você recebe $6.000 limpos ali para você. Olha só a importância que essas empresas dão quando você faz uma recomendação. Eu sei que assim, se a gente parar para pensar em recomendação, o ideal é a gente realmente conhecer o profissional há muito tempo e recomendar o profissional para a empresa, que a gente já conhece essa pessoa, trabalhou com ela, sei lá. Mas pensa só, se as pessoas têm esse tipo de incentivo e você cria uma conexão com essa pessoa e começa a conversar com ela, tá aí, se a pessoa for esperta e vê que você tem um perfil ali para aquela empresa que ela tá, ela pode muito bem te recomendar para o time de recrutamento e vai ganhar com isso. Já uma segunda dica é você aplicar para o máximo de vagas que você conseguir que tenham a ver com o seu perfil. Aplique e não só isso, mas controle essas aplicações. Utilize aí, eu gosto muito de utilizar o Google Sheets, vou lá, geralmente essas vagas têm um link,
Você vai lá criar um Google Sheets bem simples. Você deve gostar de planilha. Se você está assistindo o vídeo aqui, você deve pelo menos gostar de planilha. Vamos lá, você é analista de dados, cientista de dados. Eu, pelo menos, utilizo planilha. Utiliza o que você acha melhor aí para se organizar. Tem gente que usa o Notion, tem muita coisa. Muita ferramenta, mas tem hoje a ferramenta. Inclusive a AI te ajudando com isso. Vai lá, você vai listar essas vagas que você aplicou e cria um funil para essa aplicação. O que seria um funil? Vamos lá, a primeira parte é você, por exemplo, vamos supor que você quer listar primeiro as vagas, depois você quer ler a descrição. Você pode muito bem listar elas ali, e aí nesse funil, e aí independente da forma que você vai estruturar, você vai ter primeiro, falta ler a descrição. Depois o próximo passo, aplicar para a vaga. Ou até antes de aplicar para a vaga, adaptar, garantir que o meu currículo está adaptado para aquela vaga. E aí depois aplicar para a vaga. E aí você vai criando esse controle seu. Isso vai te ajudar não só a se organizar melhor, saber o que você está fazendo, mas olhar também para o passado e entender qual que é a sua taxa de conversão e por quê. Porque as empresas elas vão te responder. Quando você não passar, principalmente quando você não passar, isso vai ser muito bom para você aprender o que não funciona. E aí você começa a alimentar esse funil que você tem, essa lista que você tem de empresas com esse tipo de informação e você vai saber o que funciona, não funciona e vai melhorando. Foi um problema no currículo, porque muita empresa ela é realmente específica no porquê. Sua habilidade técnica não cobre os requisitos, ou você teve a chance de falar com a empresa, então você passou na parte do funil para uma etapa mais na frente. Quando a gente tem a chance de fazer isso, apresentar um case, geralmente os profissionais lá, eles têm ficado cada vez mais honestos sobre esse tipo de feedback. Muita gente tem cobrado isso desses profissionais. Então as empresas, a que eu tô agora, a gente sempre fala quando a pessoa não passa, o porquê que ela não passou. Porque isso é importante para o profissional, isso é importante para a transparência da empresa também. É uma coisa que está ficando cada vez mais importante para essas empresas. Toda a liderança da empresa cobra isso agora dos profissionais de recrutamento e dos managers também. Então você vai ter informação do porquê que você não está passando. Então aplica, aprende, alimenta esse sistema seu, cria ali seus gráficos, analisa por que você não está passando, que isso vai te ajudar e vai gerar uma bela de uma análise sobre você, sobre o seu perfil, o que está funcionando, o que não está. E aí você repete isso, vai repetindo os acertos, evitando e mitigando os erros, e aí a uma hora você vai passar. Você não precisa passar em 200 vagas, você precisa passar em uma, lembre-se disso. E a próxima e última dica é você otimizar o seu currículo. E aí tem alguns fatores que eu recomendo que você faça. Como esse vídeo já tá ficando longo, já deu 5 minutos, eu recomendo que você assista um outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui em cima e na descrição, onde eu analiso o currículo dos inscritos aqui. Esse vídeo, inclusive, fez um sucesso entre vocês, porque tinha muita coisa que não era tão óbvia assim, e não era pra mim também. Eu aprendi errando, como muita gente também. Então a minha intenção com esse vídeo é que depois de assisti-lo, você vai aprender como é que as coisas funcionam e não vai precisar errar pra aprender. Basta você aprender com os nossos erros aí e você vai aplicar da forma correta. E aí, nesse vídeo eu falo sobre palavra-chave, como é que você pode utilizar as palavras-chave da melhor forma possível, tamanho de currículo, como é que você pode reduzir o tempo que o recrutador gasta, porque eu até comento nesse vídeo mesmo que o recrutador gasta em média aí 9 segundos lendo cada currículo. E além disso, hoje em dia a gente tem muita ferramenta que faz tudo automático, então a forma que você coloca as palavras-chave e tudo mais, isso vai fazer uma grande diferença para o seu currículo. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Então eu falei do livro, no capítulo 30, para vocês que já compraram, eu começo a falar sobre o processo de busca de emprego e entrevistas. Então aqui a gente passa por muita coisa relacionada a isso. O que você pode, o que funciona, o que não funciona. Inclusive tem uma parte aqui, a parte de portfólio, que é importante também. E aí a gente chega em perguntas que caem muito nas vagas. Perguntas não só técnicas, mas não técnicas também e tudo mais. Cara, esse livro, assim, tá muito completo. Eu sei que o brasileiro médio não gosta de ler, mas faça um esforço. Para você que comprou já, eu sei que você já gostou do livro, e para você que não comprou ainda, que não tem costume de comprar livro, invista em você. Não só isso daqui, mas procure outros livros também da área. Eu já fiz vídeos aqui, vários vídeos aqui no canal, onde eu recomendo livros. Deixo inclusive outros livros, outros autores que inclusive me influenciaram a escrever isso daqui. Dê uma olhada, independente do livro que você escolher para você, como o primeiro para começar na área, comece a ler. Isso é muito importante. A maior parte dos brasileiros não tem o costume de ler, infelizmente, mas se você então cria esse costume, mesmo que seja um pouco por dia ali, que seja 10 minutos, cara, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, isso já vai fazer uma diferença. Você vai estar aí, cara, pelo menos no top 5% da população nesse sentido. E cada 5 minutos que você aprende por dia de uma boa leitura pode fazer a diferença na sua carreira. Meu nome é Danilo, muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido até aqui. Obrigado também pela força, eu vejo que vários de vocês estão ativando o sininho. Obrigado mesmo, eu sei que está acontecendo isso no canal, a gente vai recuperar o canal.
Não vou desistir, eu trago isso daqui realmente para ajudar vocês, mas óbvio que se os números caem desse tanto, porque alguma coisa tá acontecendo que a gente não entende, não é a coisa mais legal do mundo, mas a gente vai resolver. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um abraço.